Ô, Domitila, a reação de todo o torcedor colorado foi a mesma tua, assim. Quando falou Real Tomaiapo, botou a mão na cabeça, assim, olha, o Real Tomaiapo, sabe? Foi a primeira partida ontem da história do Real Tomaiapo jogando fora da Bolívia. Então é um clube que não é grande num país que não é potência no futebol sul-americano. O que se esperava era que o Internacional conseguisse dar essa volta por cima na Sul-Americana, né? Porque depois do empate com o Belgrano, em que não conseguiu se recuperar da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho, o que o Inter esperava era dar um impulso, embalar um pouco para o Brasileirão, que é a grande expectativa, a grande prioridade do Internacional. Não aconteceu, o Inter empatou por 0-0 com o Tomaiapo, o Eduardo Cudê optou por preservar alguns jogadores, vários jogadores, o Inter entrou repleto de reservas, e o futebol não foi bom, não foi nem perto do bom, assim, o Inter jogou bem mal. E o caso é que a torcida, já ao longo do jogo, o pessoal já foi para o Beira-Rio, foram aproximadamente 25 mil torcedores, um pouco menos, eles já foram para o Beira-Rio num clima de protesto, com a bola rolando, os cânticos já eram de protesto. Muitas vezes se falava, não, a torcida do Inter está cantando, mas as letras das músicas eram de protesto. Tem uma música, por exemplo, que a torcida pede para os jogadores serem mais guerreiros, que é assim, sejam mais guerreiros, isso é Inter, não é Grêmio, reforçando a rivalidade com o Grêmio. Tem outra que digam, jogadores não sejam mercenários, respeitem a torcida que paga os seus salários. Essas foram as músicas cantadas durante a bola rolando no empate por 0-0. Teve muita vaia depois do jogo e principalmente uma cobrança forte ao técnico Eduardo Cudê, que optou, como eu disse, por preservar alguns jogadores e que não tem apresentado soluções ao Inter durante a partida. Teve protesto, enquanto o Cudê concedia sua entrevista coletiva do lado de fora do Beira-Rio, a torcida vaiou, protestou, gritou, enfim, e depois disso, os principais líderes das organizadas do Inter se reuniram com o Magrão, ex-volante, que hoje é dirigente do Internacional, é coordenador de futebol, e com o vice de futebol Felipe Becker, para cobrar empenho dos jogadores, para cobrar reação, para cobrar atitude e até num certo tom de ameaça. Disseram que se for necessário, vão até a casa dos jogadores para cobrar eles. Não está agendada, mas existe a ideia de que entre hoje e amanhã essas lideranças estejam no CT Parque Gigante para conversar também com o técnico Eduardo Cudê. E vale lembrar que recentemente, quando era técnico do Atlético Mineiro, o Cudê passou por uma situação assim, né? Quando foi cercado por torcedores de organizadas na saída de um treinamento do Galo, num tom de cobrança, num tom realmente bastante complicado. O clima, assim, com a torcida é bem pesado. Porém, internamente, a direção do Inter garante que não pensa na troca do comando técnico, que apoia o Eduardo Cudê, que pediu as peças que foram entregues a ele na montagem do elenco, e a direção afirma que não tem possibilidade de mudança, pelo menos aí para os próximos jogos, para o começo do Campeonato Brasileiro. É que para o Real Tomaiapo é difícil, hein, PVC, empatar em 0-0 em casa. Eu prefiro... Eu prefiro entender que a gente tem aula de geografia, né? Assim, o Tomaiapo foi fundado em 99. O Tomaiapo foi fundado quando o Ronaldinho estava começando a jogar. É incrível. É um clube muito jovem. E então, uma hora ele vai crescer. Vai jogar a primeira partida dele internacional. Claro que não é. Eu não estou dizendo aqui que não era para ganhar. Era para ganhar. Mas eu adoro as aulas de geografia que a Copa Sul-Americana nos oferece. Tarija é a cidade do Real Tomaiapo. Não tem altitude. Hoje o Cruzeiro vai jogar contra a Aliança, que foi chamado de Aliança Petroleiro, porque fica numa cidade quase na fronteira com a Venezuela. É maravilhoso aprender geografia a partir do futebol. É bem melhor do que aprender naquelas aulas infinitas de geografia, né, Marinho? Com aqueles livros cheios de pó, que agora nem existe mais livro. E eu vou te dizer, o torcedor do Inter tá louco para esquecer da geografia, né? Porque olhar o Real Tomaiapo aí, o que aconteceu ontem, tudo que os torcedores não querem é ficar
na dependência da partida em Tarija, né? Mas fato é que na classificação, né, Domitila e PVC, para o Inter, a situação começa a ficar complicada, porque são 2 jogos na Sul-Americana, 2 pontos conquistados, e vale sempre lembrar que a Sul-Americana, o primeiro avança e o segundo cai naquele play-off contra quem vem da Libertadores. E quem vem da Libertadores normalmente é muito forte, mais forte que o Real Tomayapo. Então o Inter começa a tropeçar num grupo que parecia bastante tranquilo. Além do Tomayapo e do Belgrano, tem o Delfim, que inclusive lidera o grupo e que vai enfrentar o Belgrano. Se não me engano, o jogo é hoje. Boa, Marinho. Obrigada pelas informações e até breve. É o grupo dos trocadilhos. Valeu, pessoal. Tamo aí. Prováveis. Inter... Não, é o grupo dos trocadilhos improváveis. Se o Inter perder em Tarija, Inter toma Iapo em Tarija. Se o Inter for eliminado pelo Delfim ou Cudê no Inter. Não, aí não. Aí é mais pra frente. Bom, o PVC, eu tô gostando das dicas para os textos. Já tô anotando porque uma hora isso vai aparecer escrito. Você acha que você vai me colocar nessa lista de grandes salários? Por quê? Por causa dos maus trocadilhos agora. Não ia ser por acaso, não ia cair na lista do top 10 assim de paraquedas, né? Tinha que ter uma razão específica. O segredo do sucesso tá no trocadilho. Tamo aí. Valeu, Marinho, obrigada. A gente se despede do Marinho, dando aqueles minutinhos para você deixar o seu like. Vamos tentar chegar a 800 likes, nem sei como é que estamos aqui. Deixa eu abrir. O PVC, não sei se a galera vai dar like com esse barulho, hein? O pessoal fazendo alarme de incêndio essa hora. Tem que conversar com os caras aí, PVC. Pagar um shopping. O pior é se o fogo chegar aqui na minha porta. Aí vai ser difícil. Eu vou ter que soltar. Mas é só teste, janela. né? Vai lá, teste. Você quer ir lá ligar, ver se é só teste mesmo? Pelo amor de Deus. Não, é só teste. É só teste. Tá bom. Tem que dar uma bronca a eles depois. Era só o que faltava. A gente pegando fogo e a gente fazendo live. Vamos colocar o esse trocadilho eu não vou fazer. Não vou fazer esse trocadilho. Por favor. Ninguém merece. Para a gente falar do Flamengo, que depois de estrear na Libertadores empatando com um jogador a mais com o Milionários, ontem ganhou em casa do Palestino por 2-0. Só que muita crítica porque faltou mais vantagem no placar, principalmente jogando em casa. Teve um golaço do Pedro, agora são 15 gols em 16 jogos na temporada. E o Igor estava lá, viu tudo ao vivo. Queria perguntar para você, Igor, bom dia. Como é que a torcida reagiu a mais um gol do Pedro? Dessa vez, golaço. Bom dia, Dom, bom dia, PVC, bom dia, galera que está acompanhando a gente aqui hoje no De Primeira. Obviamente com muito êxtase, né? O Flamengo precisava dessa vitória para contornar a situação do Libertadores após esse empate que você mencionou contra o Milionários fora de casa. E, enfim, Pedro trouxe o alívio necessário abrindo esse caminho para a vitória do Flamengo no Maracanã nessa segunda rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Palestino. E a questão aí, acho que não é, enfim, entender o quanto que o Pedro está se tornando grande e cada vez maior dentro desse contexto do Flamengo, que a gente sabe não tem nem mais a concorrência direta do Gabigol por conta da situação envolvendo a suspensão por doping. Então o Pedro está absolutamente consolidado nesse momento com o Tite, enfim, com o time todo nessa engrenagem que funciona, embora o próprio Tite tenha dito isso, né? 2-0, eles acharam o placar magro, a comissão técnica concorda relativamente, né, nessa magreza do placar, por conta do volume de chances que o Flamengo poderia ter concluído e finalizado, especialmente no primeiro tempo. Uma boa atuação do goleiro do Palestino na etapa inicial, o Flamengo perdendo algumas situações. No segundo tempo, o time caiu muito de produção, e aí o Tite atrela isso, por exemplo, a uma ansiedade, porque o placar não foi construído de forma mais consistente na primeira etapa, né? Não ficou tão elástico assim, então veio aquela pressão, aquele jogo estranho, aquele joguinho esquisito, o Palestino tomando um pouco mais de coragem para sair para o jogo e criar situações, principalmente cruzando bola para a área do Flamengo, mas, afinal das contas, aí o Léo Ortiz, o estreante da noite, resolveu, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre zaga, mas o Léo Ortiz aparecendo muito bem nessa estreia, finalmente, depois dele esperar aí um pouco mais de um mês aí para estrear no Flamengo e assegurar essa vitória importante para começar a sedimentar, né, a caminhada rubro-negra
nesse grupo da Libertadores, Dom.